Vamos falar aí de um pouquinho, tá? De manutenção do pavimento ferroviário. Esse conteúdo, ele é extremamente extenso. Daria para falar um curso inteiro só de manutenção de ferrovias. Então, o que eu vou falar hoje vai ser um resumo do resumo do resumo, até em função do tempo que nós temos, né? Então, vou falar de alguns aspectos de manutenção de cada uma das partes aí da superestrutura e da infraestrutura, para a gente ter uma noção geral. Começo aí colocando essa foto de aspectos gerais, né? Então, veja que pode aparecer qualquer coisa, até umas aberrações como essa, que é o que não deve aparecer, né? Isso aqui é uma gambiarra por causa do espaçamento aí entre os dois trilhos mais longos, colocar esse toquinho aí. São coisas desse tipo que às vezes a gente encontra. Tá? Então aqui eu já deveria tirar isso, topar um trilho com outro, executar uma solda ou entalar. Bem, a manutenção, vamos só entender aqui essa nomenclatura. O que é C? Né? Aí tem C1, C2, chamando de intervalo, né? De intervenção de conservação. O T, né? Seria o ciclo de conservação, né? O REM seria as intervenções de remodelação, com M, né? E o REM com N seria a intervenção de renovação. Tá? Existe uma diferença aqui na terminologia da palavra, certo? Q1 seria a qualidade inicial da via, que a gente tem lá no início do período de projeto, né? E o QS é a qualidade exigida pela segurança. Então, eu vou ter aí QS1, QS2, tá? E aí, veja que quando eu faço o REM com N, ou seja, uma renovação da minha via permanente, eu vou jogar essa minha ferrovia, né, para um Q2. Seria aí uma qualidade inicial de via. Estou renovando, né, a minha via. Ok? Posso fazer atividades de remodelação. Mas é importante entender o seguinte. Eu tenho uma qualidade inicial e essa qualidade ela vai caindo ao longo do tempo. O que eu tenho que fazer? Faço uma atividade de manutenção, né? Faço uma conservação da minha via. Isso vai jogar a minha qualidade lá para cima. E ela vem caindo. Veja que o inicial, né, entre o inicial e o novo pico depois de uma atividade de manutenção, existe aí um delta. Vamos chamar de delta C, né? Ou um delta qualidade. Na verdade, seria um delta Q, né? O que acontece? Você, mesmo que você vá dando aí manutenções contínuas, com o tempo, você vai ter um delta cada vez maior. Então, você precisa realmente, né, que é delta 1, aqui é a delta Q2, você pode falar que esse delta Q2 é maior que delta Q1. Então, com o tempo, isso vai piorando, né? Mesmo que você tente. Por exemplo, o laço vai ficando extremamente colmatado, não basta mais você trocar dormente. O trilho está totalmente deteriorado, desgastado, você tem que trocar os trilhos, né? Então, chega a um ponto que você tem que fazer uma atividade de remodelação. Você vai fazer alguma atividade macro, né? Trocar o trilho, trocar todos os dormentes, você vai renovar todo o lastro, tá? E aí você vai ter novamente, você diz que você chegou novamente ao pico, né? Aí de Q1. E novamente vai acontecendo um ciclo. Vai chegar um ponto, então, que você vai ter que fazer uma renovação da sua ferrovia. Por que a gente diz que quando você faz uma renovação, você pode ter um pico de qualidade melhor do que a qualidade inicial do que você tinha? Por uma série de motivos. Alguns exemplos. A sua infraestrutura já está consolidada. Por mais que você tenha lá o subleito compactado, né? Você, com o tempo, você tem alguns recalques que vão acontecendo.
Então, você consolida isso melhor, né? Parte do lastro agulhou ali no sublastro. Então, você vai ter uma camada de sublastro, vamos dizer assim, a gente fala que a gente até perde o sublastro, mas uma camada aí com material pétreo nobre. Às vezes, você tinha uma via com dormente de madeira, você passa a ter uma via com dormente de concreto. Às vezes, você tinha uma via com trilhos TR 45, você passa isso para TR 57, por exemplo, né? Ou um trilho 68. Então, em função de diversas melhorias da sua via, você pode ter uma qualidade Q2 melhor do que a qualidade Q1, que era inicial lá quando a via foi construída, certo? E isso é fato. Então, a manutenção ela vai dar um tempo de vida maior na minha ferrovia. Essa é a concepção inicial em todos os componentes da via permanente. Tá? Vamos falar um pouquinho de problema em trilho, né? Existem diversos tipos de problemas, existem álbuns de defeito em trilho que a gente pode falar o dia inteiro. Eu vou me ater a alguns principais, ok? Aqui já mostra a foto de um trilho partido. Isso, de certa maneira, até comum em ferrovias. Veja que nessa foto o trilho partiu, sendo que tem uma solda do lado, né? E a solda, né, em relação ao ponto de partida aqui, a solda aguentou o tranco. A gente tem geralmente a gente escuta, né, que a solda é o ponto frágil da ferrovia. Não necessariamente, até porque alguns ensaios que a gente faz na solda, elas devem demonstrar que esse segmento deve estar mais resistente, né, o segmento com solda, do que o restante do trilho convencional, vamos dizer assim. Então, a região de solda não deve ser a região mais fraca da minha ferrovia. E eu tenho um monte de fotos que eu poderia ilustrar, né, que de trilhos partidos, adjacente em soldas, mas que a solda não rompeu. Assim como eu também tenho fotos que você tem a ruptura na solda, tá? Então depende muito. A solda, ela pode ser um ponto frágil? Sim, principalmente soldas aluminotérmicas, né? Mas, do ponto geral, a solda, ela deve ter a mesma resistência do restante dos trilhos. Você pode ter diversos defeitos em trilhos, defeitos por desgastes acentuados, defeitos da fabricação, inclusões, né? Muitos desses defeitos eu não vou mostrar. Bem, vamos lá, vou mostrar um monte de defeitos. A gente pode ter trincas em trilhos, né? A gente vê claramente trilho trincado, que já está no topo do boleto. Olha. Essas trincas, se você não troca esse pedaço de trilho, elas tendem a se propagar, tá? Ó, aqui teve um achatamento do trilho, por algum motivo, e uma outra trinca apareceu. Veja que a lateral dos dois lados do trilho, né, já está basicamente acabando com o trilho. Então, o que acontece? Lembre-se que o friso, né, a flange da roda, ela vai andar em contato com... vamos, assim, não é bem contínuo, né, em contato com a lateral do trilho, com a lateral do boleto, né, a flange da roda ela vai passar aqui, ó, nessa lateral. Se eu encontro uma situação igual essa, eu vou ter aí uma descontinuidade no trilho, isso pode ocasionar, inclusive, um descarrilamento, ok? Na foto da direita, a gente vê uma trinca iniciando já no patim do trilho. Não sei se vocês repararam, mas aqui eu tenho uma coisa atípica, nessa foto aqui da direita. Tenho aí dois trilhos diferentes sendo unidos, né? Então, na ferrovia podem existir segmentos onde eu tenho dois trilhos diferentes. Veja que esse perfil da esquerda ele é mais alto, inclusive, que o perfil da direita. Foi feita aí uma espécie de uma solda para fazer uma união. Tá? Existem, inclusive, talas de junções para trilhos diferentes. Tá? E foi feita essa solda que vocês estão vendo, mas apareceu aí uma trinca lá no patim do trilho. Essa trinca ela pode se propagar.
essas trincas, assim, visíveis, elas podem ser descobertas em inspeções a pé. Você tem o papel do Ronda de linha, né, que é um profissional que vai andando a pé na via para descobrir possíveis defeitos. E ele pode detectar problemas desse tipo. E essas fotos são fotos minhas mesmo, da época que eu trabalhava com manutenção, e são fotos aí da gente encontrando esses defeitos aí durante as inspeções a pé, tá? Vamos continuar. Veja que nessa foto, o trilho já partiu ao meio, tá? É o mesmo segmento, as duas fotos. Então, realmente aqui a coisa pegou, né? O bicho pegou. O trilho partiu ao meio. O descarrilamento aqui é quase iminente, né? Aqui é uma foto tirada na região de Brasília. Outras fotos aqui na região já de Goiás, tá? Um desgaste excessivo na lateral do trilho, geralmente esse desgaste que vocês estão vendo. Eu, inclusive, perceba que tem um pedaço do trilho desprendendo aqui, né? Então, desgaste lateral excessivo. Desgastes laterais excessivos costumam aparecer no trilho externo das curvas, tá? Uma das atividades de manutenção é você passar uma graxa na lateral do trilho, né? Na lateral aqui do boleto. Porque quando a flange da roda estiver em contato com a lateral do boleto, na inscrição em curva, você reduz o atrito, né, metal-metal, que faz a perda de massa desse trilho. Se você perceber aqui na base, você consegue ver pontinhos brancos, né? Esses pontinhos brancos é massa de aço desprendendo, né? Por abrasão aí caindo na via. Então mostra que essa curva está precisando aí de engraxar o trilho. Não é passar graxa no topo, né? Senão você vai ter aí uma perda de atrito, é na lateral. Inclusive existe entre aspas, um outro tipo de graxa que a gente passa no topo para melhorar a condição de atrito, né? São os modificadores de atrito, mas isso é outra história. A gente percebe também, nesse trilho, escamações. Veja que no topo aqui tem escamações. Essas escamações, elas são muito características de abertura de bitola. Você tem tensão é força sobre área, né? Então, tensão é igual a força sobre área. Se você tem uma área, vamos dizer aí que seria 2,5 centímetros quadrados, a área de contato roda-trilho, mas o rodeiro, né, ele tende a ser mais largo do que o boleto do trilho. Então, você tem ele mais no centro, né? Quando você tem uma bitola adequada, você tem essa área de contato mais no centro. Pode acontecer da bitola abrir de tal maneira que fica uma parte significativa do rodeiro, né, para o lado interno da via. Então, você tem uma redução da área de contato, ou essa área de contato muito próxima da borda, né, do trilho. Isso aí causa um aumento das tensões e você começa a ter uma descamação lateral aí do trilho. É uma característica de abertura de bitola, tá? Esse tipo de defeito. Então, quando a gente pega um segmento da via com esse tipo de problema, né, um desgaste lateral excessivo, geralmente em curva, a gente tem que fazer todos os levantamentos dessa curva, né, raio de curva, as flechas, verificar o estado aí da graxa do trilho externo, e medir bitola, e a gente faz a medida, nesse caso, de bitola dinâmica, não é simplesmente puxar uma trena, existe um equipamento que vai forçar os trilhos, né, um longe do outro, para ver se você tem uma abertura dinâmica de bitola. Quando passa a locomotiva, né, um peso muito maior do que você consegue fazer na via, então você tem uma abertura dinâmica de bitola. Essas aberturas de dinâmica de bitola, geralmente elas marcam, no caso da via aqui com dormente de madeira, você encontra uma marca nessa região onde você percebe que a placa de apoio está se movendo nesse sentido. Então, você percebe que tem uma abertura dinâmica de bitola, tá? Equipamento de segurança, né, pessoal? Perceba que os dois, vamos dizer assim, os dois trabalhadores da via permanente estão aí de perneira, no meio do mato aí, muita cobra, né? Então, é importante. Tem alguns conhecidos que já tomaram bote de cobra na perna. Se não tivesse com perneira,
É complicado, você está no meio do mato, longe de tudo, até você chegar no hospital, pode ser que você não aguente. Então, a gente vê aqui, ó, outros tipos de escamações, tá? Existem nomes específicos, tá, para esses tipos de defeitos. Não vou me ater com vocês a esses nomes. Existem álbuns, né, de defeitos em trilhos aí de 100 páginas, 200 páginas, que vão dar nomenclaturas específicas para esses defeitos. Mas é importante falar, que do ponto de vista de manutenção, que quando você tem esses defeitos em trilho, na verdade, você não poderia ter deixado de chegar a esse nível, né, de defeito. Existem equipamentos que você passa, por exemplo, como esmerilhadora, que você vai, nas primeiras escamações, você já vai e já desbasta isso, e você evita uma propagação acentuada dessas escamações. Aqui você pode chegar a um nível, né, essas escamações, que estão aqui na foto da esquerda, elas vão se propagando para problemas que você tem aqui na foto da direita. Você começa a perder massa do trilho de uma forma mais acentuada. Então, é importante a gente já tratar isso desde o início. Se for um defeito de fabricação, já constatar isso e ficar monitorando os demais trilhos do mesmo lote na via, ou, se for o caso do tipo de defeito, retirar da via esses trilhos. Tá? Existem vários defeitos de trilho, tá, pessoal? Que eu estou colocando aqui como corrugação, mostrando só os mais comuns. Aqui uma foto de um acidente ferroviário que eu atendi, ajudei a atender, né, na verdade. E a gente percebe aí o trilho partido. A causa do acidente ferroviário foi o trilho partido. Na ocasião, esse trilho partiu em 8 pedaços. E quando a gente dá uma olhada na seção transversal do trilho, a gente percebe regiões espelhadas, assim como a gente percebe regiões que estão aí enferrujadas. O que denota que parte desse trilho já estava partido, né? Ainda a parte espelhada é o trilho que recentemente partiu, né? E ocasionou aí o acidente. E a parte enferrujada já é uma parte onde você tem que esse trilho já estava partido. Então, fica aquela dúvida, como constatar isso se você não consegue ver a olho nu? Vou mostrar já já o que a gente faz, tá? Então, um acidente aí que aconteceu. O outro tipo de problema é esse aqui, que a gente dá um nome técnico de autotêmpera superficial, vulgarmente conhecido aí como patinação de roda, né? Quando você tem um carro aí e derrapa o carro na pista. Aqui é a locomotiva derrapando a roda sobre os trilhos. Então, você causa essas cavas no trilho, né? Essas cavas, aqui está até meio azulado, porque foi uma derrapagem recente. Então, a roda, né, causa essas cavas, você pode ter, inclusive, uma formação de um calo de roda lá na roda, né, do material rodante, e esse calo de roda, depois a roda vai girando e batendo, né, isso vai gerar defeitos aí no trilho ao longo de vários quilômetros, às vezes. Mas, nesse caso, a gente tem que trocar o trilho. Né? Aqui tem alguns casos mais severos do que esse, né? Alguns casos menos, e a gente corta a barra e faz, né, a retirada desse pedaço. Agora, isso aqui é uma má operação. Né? Uma operação ferroviária mais adequada, isso aqui não aconteceria. Logicamente, também uma falta de atrito, né? N motivos. Com o tempo, isso vai resfriar, vai ficar uma cava, essa cava, então, ela vai se propagar a fissuras, você pode ter um martelamento da roda nesse segmento, como se fosse um buraco na rodovia, né? A roda vai batendo aqui, e inclusive vai descalçando o lastro embaixo, esse ponto vai afundando, né? E você tem, inclusive, uma região mais baixa da via. E pode culminar em outros tipos de problema. E, por exemplo, você pode ter algo desse tipo, né? A nomenclatura, se eu não me engano, isso aqui chama dark spot. Então, são os nomes que vão dando aí. E você tem um buraco no trilho, você tem um buraco na via. Isso aqui você está lá em cima na locomotiva andando no trem, você sente, inclusive, né, essas imperfeições no trilho. Isso
pode gerar algumas condicionantes, né? Na via, por exemplo, você tem uma força que a gente fala, a força L, força lateral, que vai aparecer em curvas, né? E você tem a força vertical. E essa relação L sobre V, mais à frente eu vou falar dela, é uma consideração de segurança, né, contra o descarrilamento. Defeitos desse tipo, né, a depender da soma com outros defeitos na via, podem mudar essa relação L sobre V. Né, defeitos laterais, como eu mostrei anteriormente, iguais esses aqui, ó, você pode ter uma alteração na relação L sobre V, que vão ocasionar mudanças nessa relação, vou explicar numa aula mais à frente, e aí a gente pode ter uma iminência de um descarrilamento, tá? Então fica aí o que não pode. Veja essa via, né? Nós temos inclusive dormente de madeira com placa de apoio normal, mas o próprio tirefon que está inserido está com uma aba segurando aqui o trilho, e aí retensores, né, fazendo seu papel. Veja que esse trilho aqui está bem deteriorado, né, tá já com a superfície aí bem desgastada, cheia de defeitos. Outra imagem, já uma trinca aí que se propagou, já está quase saindo um pedaço do trilho, então veja que esse tipo de trinca, né, ela vai se propagando, vai gerar esse tipo de defeito. Você vai ter aí realmente pedaços se desprendendo. E aí, como é que o friso que vai vir nesse sentido aqui, em contato com a lateral do trilho, vai passar de forma adequada se encontra verdadeiros buracos laterais ao trilho, né? Isso pode realmente gerar complicações severas. Essa foto da esquerda, ó, isso aqui foi a autotêmpera, né? Patinação depois de resfriada, olha só, sucessivas patinações, né? Gerar esse tipo de defeito. Do lado direito, a gente percebe uma ruptura, é uma foto também minha, então nós detectamos essa ruptura num dia muito frio, estava fazendo uma inspeção, a temperatura de noite chegou aí a 0 graus, a uma coisa um pouco menor que isso, e aí o trilho contrai, né, e nós já falamos dessas movimentações térmicas, eu posso ter uma ruptura do trilho. No caso aí foi na região da solda, né. Essa solda, a gente percebe pelo acabamento dela que é uma solda aluminotérmica. A gente bate o olho assim, vê um acabamento mais grosseiro, né, uma solda aluminotérmica, uma solda artesanal. Já comentamos de solda também. Ultrassom, né. Então, como que eu vou detectar defeitos internos no trilho, que eu não consigo ver a olho nu ou porque passa despercebido, né? Eu vou fazer a passagem de sensores ultrassônicos. E esses sensores, né, cabe uma perícia muito grande do operador para que ele consiga identificar aí possíveis defeitos internos. Então, eu vou mostrar alguns tipos de ultrassom. O primeiro tipo aí, um ultrassom manual, um trolley de ultrassom, né? Todo carrinho que anda manualmente aí na via, a gente chama praticamente de trolley. Então, esse trollinho aí de ultrassom é um veículo. Fotos também aqui da minha autoria, a gente acompanhava, né? Veja lá na frente, ó, na foto da esquerda, tem um operador puxando isso na mão, ó. Aqui está mostrando só um, mas eram 2 operadores puxando. O cara, às vezes, anda 20 quilômetros. Olha o esforço, hein? O esforço físico. O cara vai andar aí 20 quilômetros na via, puxando esse carrinho. É um esforço bacana, né? Uma atividade física bacana. Para quem faz crossfit aí, já viu como que é um crossfit aí no trabalho, né? Nada como você unir aí o trabalho com o exercício físico, não é isso? Então, brincadeiras à parte, é uma coisa assim extremamente desgastante. Você tem aí esses galões, né, cheios de material, de um líquido adequado que vai caindo entre a roda e o trilho para você gerar, para você melhorar a auscultação aí do ultrassom. Tem um computador que fica acoplado
esse ultrassom, então, sensores ultrassônicos que vão entrando, que eles vão passando nos trilhos, né? Eles vão mandando aí a informação para o computador em forma de gráficos, e o operador treinado, ele vai lendo esses gráficos e fazendo as suas interpretações. Se achou algum defeito interno no trilho, né, você para e você vai com o ultrassom portátil, mais sensível, naquele ponto, e você tenta achar o defeito. Constatado o defeito, se for algo que dá para esperar, você vem e marca, né, como é o caso, está mostrando aqui na foto do lado direito. Então, aqui do lado direito foi encontrado, não era nada muito grave no momento, né, mas é um ponto de atenção. Você anota o quilômetro, você anota o defeito e programa a manutenção corretiva. Você vem e marca com spray, né? E aí você vem e faz as marcações adequadas para você identificar os defeitos que tem ali. Okay? Veja que nesse ponto tem uma tala de junção já. Então é um defeito aí nessa região que já está entalado, inclusive. Então, para fazer esse acompanhamento, né, essa pessoita aqui é o professor que vos fala, sou eu. Então, você vai fazendo aí, vai andando na via, acompanhando esse carro de ultrassom, né, e olha como é a vestimenta, eu sempre chamo a atenção para isso. Você tem aí perneira, sempre de calça, né, colete refletivo, você está numa via em operação, né, capacete, protetor auricular, porque você tem, dependendo da região que você passa, tem muito barulho do trem. A depender da atividade que você vai fazer, você aí dentro da mochila, e por mais que ela esteja leve, andando 20 quilômetros, debaixo do sol, você perde alguns quilos aí, vamos dizer, desidratando, né? Então você tem que levar água, você tem que levar alguma comida, você tem que levar, às vezes, algum equipamento, né? Tipo uma trena, um paquímetro, uma luva para você fazer alguma atividade manual na ferrovia. Então, tudo isso você vai levando na mochila. Então, geralmente, você vê essa equipe, essas pessoas andando aí com mochila nas costas, e dentro da mochila aí tem várias coisas. Isso com o andar aí na via vai pesando, né, gente? Fica realmente desgastante. Dependendo do sol, a gente não anda uns 20 quilômetros, a gente vai andar uns 10 quilômetros, né? Então, mas já é alguma coisa, porque veja que você também está andando num local todo irregular. Você está andando em cima de brita, né? Você está andando em cima de dormentes, você está correndo o risco de animais peçonhentos, abelha, marimbondo, né? Então, tem alguns riscos aí, inerentes à atividade. E nessa foto aqui da esquerda, então foi constatado um defeito, então o operador para e você vai com o ultrassom manual. Então, do lado direito, você está vendo aí, né, o gráfico desse ultrassom manual, e na curva tem um pico, né, apareceu um pico. Então, a depender aí do tipo de leitura, o operador é treinado para isso, você consegue identificar possíveis defeitos e você faz, então, a constatação, né? Às vezes você faz uma leitura, ó, deu um pico no gráfico, e você para, olha com mais atenção, você encontra até uma trinca visual. Não encontrei nada visual, mas está dando um pico no gráfico, algum defeito interno ali no trilho. Existem casos de trincas internas, né? E você não consegue identificar olhando por fora. Então, aqui de novo foi encontrado pontos com defeito, né? Então, você vai fazendo essas marcações aí na via. Aqui já é um veículo, um auto de linha, de ultrassom, também conhecido aí como carro ultrassom. Existem diversos modelos, mais avançados, menos avançados. Então, esse é que eu tive a oportunidade de acompanhar na Ferrovia Centro-Atlântica, quando eu trabalhava com manutenção. Então, a gente percebe aqui, o carro por fora é um carro rodoferroviário, né? Ele vai andar tanto, então, na rodovia quanto na ferrovia. Né? Tem todo um sistema aí que levanta ele e é um equipamento interessante, né? Dentro dele, ele é todo computadorizado, então você tem os equipamentos que foram aí dimensionados para você fazer a medida de ultrassom.
Na tela desse monitor, do lado direito, você vai andando com o carro, né, numa dada velocidade, e esse carro, olha o nível do ar-condicionado do carro, né? Olha que bacana aqui do lado esquerdo. Esse carro, então, esses gráficos, né, eles vão, então, essas linhas vão se movendo, vão aparecendo informações na tela, e o operador aí, com a experiência, vai parar o carro, vai identificar, para o carro, aí a gente vai com tração manual e tenta achar e identificar o defeito. Esses treinamentos, né, de ultrassom, pega-se vários tipos de defeitos, né, e passa-se o ultrassom em cima, para que o operador treine o olhar, né? Ele vai treinar o olhar, o tipo de gráfico tal é parecido com o defeito tal. E você vai fazendo, né, um machine learning aí do cérebro para você detectar. Então, nessa época, isso aqui foi em 2010, essas fotos, a gente não tinha ainda essa área aí de inteligência artificial bem desenvolvida, como a gente tem hoje, né, em várias frentes. Então, tinha que ser o operador. Hoje em dia, já tem aí o que a gente fala de ferrovia 4.0. Já existem equipamentos computadorizados que já conseguem interpretar muitos desses gráficos, né? E fazer aí uma coisa mais automatizada, por tentativa e erro, né? Você faz um treinamento de máquina, que a gente fala. Tanto para assim, os mais diversos tipos de problemas. Você pode, inclusive, isso já existe, tá? Você tem uma câmera que é acoplada na frente do carro, esse carro vai andando, ele vai filmando a via, e em tempo real, olha o nível de processamento que a gente tem, em tempo real ele vai pegando essas imagens, né? Fazendo um processamento informatizado e já constatando defeitos, como dormentes, inservíveis, fixações defeituosas, trilhos partidos, né? É um treinamento aí de máquina. É uma área interessantíssima que vem com tudo aí na ferrovia. Vocês que vão estar formando agora, é uma área com uma carência enorme de profissionais qualificados, né? E com certeza também é rentável, porque uma ferrovia que vai evitar acidentes milionários, né? Alguns milhares de reais, é um investimento realmente para quem tiver aí uma startup que consiga fazer isso. Fica aí a dica. Então, aqui um exemplo, então você tem aí o carro, né? Parou, veja que ele está com as rodas aí ferroviárias, então tem toda uma bancada de ultrassom que desce, né? E você vem, acopla isso nos trilhos para fazer as medições, tá? Então ele é todo instrumentado, é um veículo aí muito caro, inclusive. Bem, aqui uma foto de um acidente ferroviário que aconteceu ali indo para Uberaba, e a causa foi o trilho partido. Então, aqui do lado esquerdo, você percebe o trilho partido. Esse trilho estava partido embaixo da passagem em nível, então você nunca conseguiria verificar isso a olho nu, tinha que passar ultrassom, mas não se passou ultrassom, né, dentro de um intervalo de tempo, e aí a gente teve essa fatalidade. Para vocês terem uma ideia de diferença de ferrovias, a Vale, lá na Estrada de Ferro Carajás, ela vai passar ultrassom na ferrovia praticamente uma vez por mês. Às vezes até num intervalo menor, cada 20 dias, né? Outras ferrovias vão ter aí, isso é o supra-sumo aqui no Brasil, né? Estrada de Ferro Carajás é o top. Outras ferrovias vão passar ultrassom aí, às vezes uma vez por ano, duas vezes por ano. Então, nesse intervalo, você aumenta o risco, né? E pode acontecer esse tipo de situação que você está vendo aí. Tudo bem, pessoal? Trilhos tem muito mais que isso, tá? Estou fazendo um resumo do resumo do resumo. Alguém tem alguma pergunta? Estamos escutando? Professor, de boa. Estamos sim. Tá. Então, vamos falar um pouquinho de dormentes. Trouxe essa foto aí para ilustrar um depósito da fábrica de dormentes da Ferrovia Norte-Sul. As trepadeiras aí estão adorando, né? Os dormentes aí
a obra parou, os dormentes ficaram lá estocados, aí a vegetação tomou conta. Uma foto até bonita. Então, vamos falar um pouquinho do dormente. A começar com o dormente de madeira, né? Dormente de madeira, um dos principais problemas que a gente vai ter aí neles são essas fendas, né? Aqui eu não chamo nem mais de trinca, é fenda. Esse dispositivo antirrachante que a gente coloca aí na cabeça do dormente, ele é feito para segurar isso. Mas, geralmente, a gente recebe os dormentes, eles estão com a umidade alta ainda. Dormente, a gente fala que a madeira está verde, né? Então, à medida que ele vai secando, né, a madeira vai secando, essas fendas, fissuras em geral, elas vão aumentando, tá? E lembre-se que nessa região aqui, no caso, nessa região mesmo que vocês estão vendo, vai entrar o tirefon, que é um parafuso, né? Ele vai estar inserido. Como que eu insiro aí um tirefon nessa região, às vezes, né? Bem no meio do dormente? Eu não consigo. Então, o dormente está, a depender do tipo de fixação, eu diria que o dormente está até inservível. Principalmente se fosse um pouquinho mais para cá essa fenda, né? Então, é um problema. E esses dormentes que eu estou mostrando para vocês a foto, são dormentes novos, ainda empilhados. Então, aqui você percebe, né? Dormente nesse estado que está aqui do lado esquerdo da foto, a gente manda para o campo até com frequência. Só que quando ele secar, essas fissuras vão aumentar. Vai ter uma durabilidade na via muito menor, né? Hoje em dia a gente vai usar madeira de reflorestamento, eucalipto, né, para fazer a ornamentação. Lá nos primórdios da ferrovia, né, até pouco tempo atrás, na verdade, eu diria menos de 100 anos atrás, né, usava as ditas madeiras de lei, que tem um aspecto muito melhor que isso que vocês estão vendo. Então, do lado direito, a gente percebe aí, ó, veja que dá para perceber, né, que tem toda a radiação aí das fissuras aí do dormente, né? Pegou bem no meio da árvore, realmente. E tá todo fissurado, né? De certa forma, a depender da madeira, isso é normal. Por isso que eu tenho que fazer uma seleção adequada de madeira, tá? Outros problemas que eu tenho aí em dormente, isso é normal também, com o tempo a placa de apoio vai afundando no dormente de madeira, ele vai ficando podre, né? A placa de apoio vai afundando e fica com essa marca certinha da placa de apoio. O dormente chega a desfazer na via, às vezes, vira... Não dá nem para você levantar o dormente, quando você levanta, ele parte ao meio, né? Fica cheio de cupim, às vezes. Lembrando que tem um tratamento químico que é feito, né, para evitar o ataque biológico, de brocas, cupim, mas mesmo assim, de vez em quando a gente ainda encontra alguns casos. E esses tratamentos químicos que é feito na madeira, eles não aumentam, tá, a resistência mecânica, isso seja dito. Esses tratamentos, eles deixam a madeira tóxica, de tal maneira que quando o atacante biológico vai aproveitar-se da madeira, como o cupim, né, vai comer a madeira, por exemplo, aí ele vai se intoxicar e vai morrer. Então, deixa a madeira tóxica, ok? Por isso que eu não posso depois pegar essa madeira que eu tiro da ferrovia e usar como lenha, porque é um material tóxico que está inserido ali. Então, é muito comum a gente ver essas marcas aí da placa de apoio. Olha para você ver do lado aqui esquerdo, ó, o negócio está bem aprofundado, né? Isso acontece, a placa de apoio ela afunda aí totalmente. Do lado direito, a gente percebe, ó, esse dormente aqui, ó, já está bem apodrecido nessa região da fixação. Veja que é uma via com prego de via, não é nem um tirefon. Então, essa fixação ela já não está segurando nada. Esse tipo de situação, se a gente chega lá e dá uma bicuda com a botina, né, chega a mover o trilho um pouco. A gente sente que o negócio está um pouco frouxo. Então, é uma situação aí, principalmente se tiver em sequência, em curvas de raio fechado, não é aceitável, né? Então, existem critérios de manutenção que eu vou ter limites aonde eu vou aceitar isso em sequência, em tangentes, em curvas, dependendo do raio da curva. Existem essas classificações, tá? Aqui já na região de um AMV, ó. Veja o estado de degradação dos dormentes de madeira, tá?
Aí imagina com o tempo que você já sabe que isso aqui vai se deteriorar, somado a um dormente novo que já está nesse estado. É inaceitável, né? Você não pode aceitar, porque você sabe que lá na frente a tendência dele é apodrecer na via. Então, você já vai inserir um dormente na via todo fissurado, né? Todo arrebentado, não tem condições. Bem, indo para dormentes de concreto, a gente tem aí alguns defeitos que vão aparecer, por exemplo, fissuras. Veja que aqui tem uma fissura saindo aí do fio de proteção. Essas fissuras, elas podem se propagar aí ao longo do dormente. A proteção, né, nada mais é, ela funciona com um atrito do fio de proteção com o concreto. A fissura, pessoal, nada mais é do que um alívio, né, de tensões. Então, pode acontecer de você perder a proteção. Se você tem um fio lá dentro para gerar um dormente monobloco de concreto protendido, você perde a proteção de alguns fios, você está perdendo aí a característica fundamental do dormente. Por mais que você venha e tampe essa trinca, né, pega aí algum reparador cimentício ou polimérico e você tampa isso, você tem que ter uma garantia que você não perdeu a proteção, né? Ou se você perdeu de um fio, que você ainda tem os demais dentro de uma margem de segurança. E aí é um cálculo de elementos pré-moldados protendidos, né, lá, né, da estrutura mesmo. Você pode aplicar perfeitamente as considerações estruturais aqui no dormente, né? Então, é um tipo de defeito. Você pode fazer uma má concretagem, uma má vibração, então você pode ter diversas inclusões aí. Pode acontecer de você ter o dormente em seu núcleo todo poroso, você tem uma redução da resistência mecânica, tá? Aqui já é um dormente bibloco, é um dormente que quando, nesse caso, nessa barra que vocês estão vendo aqui, ó, houve um descarrilamento, né? Esse descarrilamento, essa roda que estava transitando no meio da via, ela bateu nessa barra de união dos dois blocos do dormente bibloco, né? E fez esse V aí, né? Deu essa deformada nessa ligação. É um problema inerente desse tipo de dormente quando a gente tem um descarrilamento. Isso aqui vai fazer que a bitola se feche. Que eu precisaria dessa barra aqui reta, né, vamos dizer assim, para eu ter alguns milímetros a mais aí. Se eu tenho uma redução, a bitola tende a fechar. Então, se eu tende, né, não quer dizer que tenha. Se eu fizer a medição da bitola, pode ser que aí que eu tenha uma bitola mais fechada. Tá? É um problema desse tipo de dormente quando eu tenho descarrilamento. Tá? Mas é um dormente interessante, usa muito em sistema metroviário. Veja que a fixação é diferente, né? A fixação aqui, essa fixação a gente chama ela de RN, é o nome que dá desse tipo de fixação. Bem, outro defeito, né, que eu já diria que é uma patologia do concreto, que aconteceu no dormente, lembra lá que na aula de construção, né, da ferrovia eu mostrei a fábrica de dormente, eu falei lá que o dormente ele é moldado com uma alta temperatura para acelerar, né, o ganho de resistência inicial. Não é assim, Gustavo, não seria muito bem uma retração. Vou tomar uma água aqui. E pode ser uma gama de defeitos. Pode ter um pouquinho de retração? Pode. Mas aqui pode ser, a depender, né, da composição química que eu tenho do meu cimento. Se eu esquentar demais o concreto, né, lá na fabricação, depois de algum tempo, eu posso ter o que a gente chama de etringita tardia. Então, começam a aparecer fissuras, né, couro de jacaré, e essas fissuras vão aumentando, e você perde totalmente seu dormente. Veja que até no centro aqui, ó, e mais perto aqui do ombro, de lastra, a gente tem toda essa fissuração. Você perde o dormente. Isso aqui, dependendo do lote, isso aqui pode acontecer. Você molda o dormente, manda para a via, faz ensaios mecânicos, ele passa em tudo.
E começa a acontecer isso alguns anos depois. Então, veja, o dormente passou em todos os ensaios, né? Você pode ter uma reação álquile agregado, né? E aí entra o pessoal lá da tecnologia do concreto, tá? Então, existe uma tecnologia de concreto em torno aí da fabricação de dormentes. Não é trivial fabricar dormentes, tá? Já adianto, e faltam profissionais que realmente entendem desse riscado. Então aqui são fotos de dormentes diferentes, tá? Pode acontecer, às vezes, vários quilômetros na sua ferrovia com esse tipo de defeito, tem que trocar tudo. Aqui o defeito iniciando ainda. Aqui já está mais severo, aqui iniciando. Veja que você já consegue identificar várias fissurinhas aqui, ó, iniciando. Algumas maiores. Do lado direito, ó, você vê um monte de fissurinhas, menores, outras maiores. E pode ser retração, né? Mas pode não ser. E pode chegar nesse nível aqui grotesco. Outro tipo de problema que pode acontecer na via, principalmente, como eu já falei lá na aula de construção, se você lança seu dormente concreto bibloco, monobloco, desculpa, diretamente sobre o sublastro, né? Você não faz aquela primeira cama de lastro, então você tem aí a mudança, né, do momento ou uma acentuação desse momento. Na via, já é normal você ter uma tração no meio do dormente, né, na parte superior. Aqui tem o diagrama de momento fletor. Então você vai ter uma tração na região de apoio, né, onde vão estar os trilhos, né, as cargas representadas aqui por essas setas para baixo. Então aqui embaixo você tem tração e no meio você tem tração. Tá? O que acontece? Durante a construção, se você tiver o dormente lançado diretamente sobre o sublastro, você tem aquele efeito gangorra, que eu já expliquei, e aí, com o tempo, você vai, com as solicitações cíclicas da passagem dos trens, você vai tendo, então, um consumo dessa resistência à fadiga. E você pode ter aí essas fissuras que vão aparecendo aí no centro do seu dormente, tá? Então, isso pode ser oriundo da metodologia construtiva. Não é um defeito do dormente. O dormente foi bem concebido, mas você fez uma má utilização lá no início, né? Você reduz o tempo da vida útil dele. Ok? E defeitos generalizados aí em dormentes, né, de concreto. Veja aqui nessa foto aqui da esquerda, me parece que o trilho está lançado diretamente sobre o dormente. Aqui eu quero chamar a atenção para a necessidade de utilizar aquela palmilha polimérica, né, entre o trilho e o dormente, porque você tem, do contrário, você tem um trilho que é um elemento de alta rigidez em contato aí com o concreto, e é uma carga vibratória, né? Isso vai, então, deteriorando esse dormente. É importante mencionar, para quem tiver uma curiosidade depois de ler um pouco mais a fundo, os primeiros dormentes de concreto, eles tentaram imitar os dormentes de madeira, né? Então, eles tinham esses defeitos aqui generalizados. Diferentes tipos de proteção também foram testados, né? Então, você pode ter aí um problema bem severo. Tudo bem? Tem mais defeito em dormente, por exemplo. Eu não mostrei dormente polimérico, nem dormente de aço. Tá? Então, não para por aqui, não. Estou mostrando a ponta do iceberg, como eu já disse. Tudo bem até aqui? Vamos, então, para problemas aí no sistema de fixação, juntas de ligação. Para iniciar, eu já coloco uma foto. Aqui é o seguinte. As talas de junção, né, que são os furos que foram feitos para você entalar duas barras de trilho. As talas, elas vêm aos pares. E você, então, tem que fazer os furos para aqueles pares. Pode acontecer de você não estar com o par adequado, né? Pode acontecer N fatores. Mas veja o que foi feito. Foi feito dois furos, né? Foi feito um furo aqui, não deu certo, errei o furo. Aí foi feito um outro furo aqui. Isso aqui não pode acontecer, tá? Você fragiliza o trilho.
Mas depois que o operador está lá executando, você entala e fecha esses buracos aí, ninguém vê isso acontecendo. Mas você reduziu a área da seção transversal do trilho. Por isso que é proibido. Certo? O furo ele tem que estar bonitinho assim. Um buraco só. Vamos lá, para alguns defeitos sem tala. Aí, os mais diversos tipos de ações que vão acontecer, né? Aqui, uma foto do lado esquerdo, né, da junta baixa. Da junta baixa, não, da tala de junção quebrada. Então, se a tala de junção já é feita para segurar os trilhos que não estão soldados, ou que estão soldados, mas a solda deu algum problema, até que você refaça a solda, você entala, né? Mas vamos considerar que o trilho está aberto. Você entala, você quebra a tala de junção, você tem um trilho aberto novamente. E trilho aberto e tala quebrada é a mesma coisa, certo? Vai dar um pouco de resistência, logicamente, mas a gente considera aí linha aberta. Veja que o parafuso que estava aqui inserido no buraco chegou a cisalhar. É um indício, né, que nessa região estão tendo movimentações térmicas acentuadas, e essas movimentações térmicas, imagina que o parafuso está passando de um lado para o outro, e o trilho está movimentando termicamente, né? Então, vai ter um cisalhamento, ele vai cisalhar, como aqui está mostrando a foto, entre a tala de junção e o trilho, como se fosse uma faca ali, né, cortando. Imagina você, por exemplo, coloca o dedo aí dentro do buraco da tala de junção, e aí o trilho move, você vai quebrar o seu dedo, né? Você está cisalhando aí o seu dedo. É o que aconteceu aqui com o parafuso. Agora, imagina a força necessária, né, para romper, porque não é um parafuso só, são vários, para você romper esses parafusos. É uma força significativa, né, dessas movimentações térmicas. Então, aqui já chama atenção, você tem que avaliar isso e provavelmente fazer um alívio de tensão nessa região, né? Nessa foto aqui da direita também mostra a tala de junção quebrada. É a mesma tala, né? Do lado esquerdo aqui foi dado um zoom. Outra tala de junção. E quero chamar a atenção já para outras coisas. Também está partida a tala de junção, a tala aí com, se não me engano, com 6 parafusos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro lado. A tala está partida. Agora, um problema muito recorrente que ocorre em regiões com tala de junção é o que a gente chama de junta baixa. Quero que vocês observem aqui, ó, né? Essa linha, infelizmente, não está muito reta, mas tem um ponto aqui, ó, faz de conta que ela está reta. Nesse ponto aqui, ó, de união dos dois trilhos, né, onde os dois trilhos eles se unem, né? Veja que está mais baixo. A tala, ela tende a dar esse tipo de defeito, né? Principalmente se ela estiver quebrada, porque ela favorece o trilho rebaixar, né? E as rodas dos veículos ferroviários vão passando aqui, vão batendo nesse ponto de transição de um trilho para o outro. Vão batendo, vão batendo, vão batendo, vão martelando, a depender do tanto que a junta está baixa, né? Lá da locomotiva, ela chega às vezes a dar uma balançada. Os vagões, eles balançam, né? Então os vagões já têm aquele movimento normal, mas nesse ponto, se estiver muito baixo, ele vai bater, porque é um movimento dinâmico. E ele vai balançar. Isso pode gerar, se tiver um defeito, por exemplo, no amparo-balanço, que é um item que fica lá no vagão para evitar que ele balança demais, você pode ter um alívio de roda, você alterar aquela relação L/V que eu comentei no início, você ter um descarrilamento. Lógico que é um caso severo, mas é uma coisa que vai somando com a outra, tá? Então, o que acontece? Uma das atividades comuns de manutenção que eu tenho aqui, eu colocar um macaco aqui embaixo, né? Tiro um pouco de laço, coloco o macaco aqui embaixo, macaqueio esse trilho, subo ele, lógico, depois que eu troco a tala de junção, né? E faço a socaria de lastro embaixo dessa tala de junção, tá? É uma atividade comum, a gente chama isso aqui de junta baixa, tá? Tem que trocar a tala de junção. Geralmente nessas regiões eu tenho um bombeamento de finos,
Então, a gente vai ter aí o laço nessa região comatado com finos, ou uma quebra mais acentuada de laço nessa região. Então, junta é problema, tá? Teve uma vez que eu fiz um gráfico, quando eu estava com o pessoal de manutenção, eu peguei lá os índices de defeitos que a gente mais corrigia, né? Repara em tala de junção, eu estava pegando 33%, se eu não me engano, das minhas atividades de manutenção na via. Diversos defeitos em tala, né? Aperto dos parafusos, esses parafusos com o tempo eles vão afrouxando, né? Tem que vir com a chave de boca e apertar os parafusos. Então, tala de junção chega a consumir aí mais de 30% das atividades de manutenção de uma ferrovia. Então, sempre que possível soldar é melhor, tá? Tala de junção é um problema. Aí, a tala de junção quebrada. E na foto da direita, a gente vê realmente que está aí iniciando uma trinca, que vai partir a tala, né? Aqui o operador já está com a chave de boca fazendo um aperto dos parafusos, tanto da tala de junção quanto das fixações que tiverem parafuso, né? Porca. Então você tem que fazer aí o aperto. Aqui uma tala de junção, a transição, né? Veja que ela vai ter na junta, né? Baixa, você vai ter no martelamento de rodas. Esse defeitozinho aqui, ó, você inclusive vai ter um achatamento do aço, uma deformação plástica do trilho. E esses achatamentos, eles vão se propagar para esses defeitos aqui que está na foto lá esquerda. Você começa a ter uma perda de massa, isso pode se propagar e ter uma trinca generalizada, né? Uma coisa mais severa. Veja aqui do lado direito, tem também parafuso cisalhado, em função de movimentações térmicas. Acontece, às vezes, de você estar indo de manhã, né, bem cedo, para você fazer a manutenção, e você passa por uma tala de junção que está aberta e os parafusos foram cisalhados. Você não consegue passar um parafuso novo, porque o trilho ele movimentou tanto que ele tampou o buraco. Você não consegue mais passar o parafuso de um lado para o outro, né? Aí o pessoal marca aquela posição, né, coloca uma restrição de velocidade, tenta passar alguns parafusos que dê para passar. E quando estiver voltando na hora do almoço, o sol já esquentou, o trilho já dilatou, né? Ou seja, teve uma movimentação térmica, e aí esses buracos voltam a ficar abertos, e aí eu consigo passar os novos parafusos. Mas não vai resolver o problema, né? Você tem que fazer o alívio de tensão para você resolver o problema nessa região. Aqui uma fissura, ó, que está partindo, ó, de dentro do buraco, né, da tala de junção. Você passa aí o parafuso. Como é que você descobre isso? Só com ultrassom ou você abrindo a tala de junção e fazendo uma inspeção visual. Veja que essa fissura, você não vai conseguir constatar ela de fora, né? E ela está lá dentro do trilho. Então, existem fissuras internas. Tudo bem? Mais uma vez, repetindo. Tem muito mais coisa atrás aí, só nessa área aí de junções, tá? É um resumo. Ok? Até aqui. Vamos lá. Problemas de origem térmica e geométrica. Aqui uma foto emblemática que nós temos aí da ferrovia, né? Teve aí um gancho que a gente fala. E aí, o que acontece? A gente tem realmente a via fazendo esse S que vocês estão vendo aí. O pessoal já está lá na frente cortando o trilho, né? Vai fazer uma linha de tensão e colocar uma barra nova. Mas olha o nível do problema. Isso aqui porque não foi feito a linha de tensão, o dia esquentou demais, aquele delta T, né, em relação à temperatura de assentamento com a que eu tenho num pico de temperatura, gerou tensões e flambou. Então eu tenho uma flambagem lateral aí do trilho, né? Então tá aí. Agora, esse é o caso severo, é o caso didático, né? Esse aqui são os casos reais.
Então, essas flambagens, elas são, na maior parte das vezes, pequenas, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Então, são flambagens pequenas, mas que devem ser corrigidas e que impactam na operação ferroviária, né? A composição vai sentir aí um solavanco, então eu tenho que fazer a correção. Isso aqui, ó, é uma região em curva, então você deveria estar vendo a curva bem suave, né? Você tem aí, são regiões que você tem essa flambagem lateral, tá? Em função das tensões térmicas. São defeitos geométricos, tá? Isso vai comprometer a geometria de via. Outro caso bem didático, né, mais severo, logicamente. Já fiz os comentários sobre esses defeitos em outras aulas. Aqui são os casos quando eu tenho aumento de temperatura. Aqui são os casos quando eu tenho redução da temperatura. Então, veja, isso aqui foi uma fissura, uma foto também, que eu tinha tirado lá em Araguari, Minas Gerais, né, um dia mais frio, então teve uma ruptura. É uma ruptura térmica bem didática essa, né? A gente percebe que ela foi bem recente, né? Pelo tipo de cor que a gente tem aí, foi uma ruptura bem recente. Na verdade, quem encontrou essa ruptura aqui na época foi o segurança patrimonial. Estava fazendo a inspeção na via, ele chamou a gente e falou, ó, tem um trilho aqui que está partido. A gente foi ver, né? Então, todo mundo participa aí da ferrovia, né? Do lado direito, a gente tem uma abertura excessiva da junta. Teve uma retração térmica grande, o trilho então contraiu, então a junta abriu. Essa abertura de junta excessiva, ela pode ocasionar, né, favorecer vandalismo, porque se eu tiver atividade de manutenção que foram realizadas, que não recolheram a sucata, vamos supor que eu tenho um tirefon perdido por aí. Vem um vândalo e coloca o tirefon aqui dentro desse buraco que é formado, né? Depois, quando esquentar, esse trilho, então, ele vai topar novamente, vai prender esse tirefon de tal maneira que ninguém tira. Só esperando novamente esfriar para eu tirar. Não vai ficar um elemento metálico saindo aí do trilho, para cima, né? Vai ficar um pino para cima. Quando vier o material rodante trafegando nos trilhos, vai encontrar esse elemento, vai bater e pode causar um descarrilamento, principalmente se for um veículo mais leve de ferrovia, tá? Então, até desse ponto de vista, né, de evitar um vandalismo, eu tenho que pensar aí no alívio de tensão, tá? Então tá aí, pessoal. Veja que essas aberturas, elas podem ser grandes, né? Vai caber 3 dedos. E do lado direito aqui, aquela foto que eu disse, ó. Você não consegue passar mais o parafuso. O trilho movimentou tanto lá atrás, ó, alguns centímetros, que você não consegue mais passar o parafuso. Você tem que esperar ele movimentar em sentido contrário para que você consiga passar o parafuso. Mas não vai resolver o problema. Corre o risco de você ter outro parafuso cisalhado, até que você arrume. Tá? Ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar aí de alguns problemas em lastro. A foto aqui ficou até fora de nexo, né? Porque deveria estar mostrando o lastro, mas eu estou mostrando um outro defeito. É uma coisa que pode acontecer. Vamos aproveitar a foto. Quando eu tenho os trilhos, né, que não estão bem topados, vamos dizer assim, lá em cima, no boleto, eu posso ter esse tipo de defeito que vocês estão vendo aqui, ó. Um trilho fica mais para fora e o outro mais para dentro. Isso gera um bico, né? Gera uma parte aqui, né? Que se a flange da roda estiver vindo nesse sentido, muito junto a esse trilho de cá, a flange vai bater aqui nesse bico, a roda vai subir no trilho e eu posso ter um descarrilamento. Então, não sei se vocês perceberam, veja que não se trata de um trilho de rolamento. Desse lado direito, que é o trilho de rolamento que está com a superfície espelhada. Esse aqui não está com a superfície espelhada. Pode ser, por exemplo, um contra-trilho. Mas,
Existem casos que esse tipo de problema acontece no rolamento, tá? Só estou usando aqui para... porque está bem didático esse defeito, essa foto aí, ok? Então, fica aí o alerta. Ó, eu diria que o principal problema que a gente tem em lastro é a comatação, né? Essa comatação pode acontecer tanto de materiais finos, do próprio solo, que está abaixo do lastro, né? Pode acontecer de carga que vai cair no lastro, pode acontecer da quebra do lastro. A quebra vai ter mais aí vínculo com o tipo de rocha, né? Outras características da rocha, como a rugosidade, se é uma rocha que está cúbica, se ela está mais lamelar, então depende muito, né, da geometria do fragmento com o tipo da rocha, etc. Bem, mas é um problema, tá? Qual que é o principal problema que eu tenho? Primeiro que o lastro, uma das funções dele é drenar. Você perde a capacidade drenante. Quando chover, esse lastro vai ficar muito saturado. Então ele vai virar uma lama, né? Dentro dele, essa terra vira uma lama. E essa lama, ela vai alterar a rigidez, né, da minha camada. Se eu tinha um módulo de resiliência lá, por exemplo, de 400 MPa, esse módulo vai cair. E quando secar, esse virar um barro seco, vai aumentar a rigidez, esse módulo vai subir. Então, eu vou ficar nessa alternância, né, da rigidez do lastro em relação ao valor padrão. Esse é um problema, né? Uma camada mais rígida aumenta tensões nas outras camadas superiores, né? Por exemplo, o trilho vai aumentar a tensão, o dormente vai aumentar a tensão, você pode ter aí um desgaste prematuro, né? Você sai do comportamento ideal do conjunto, da sinergia do seu pavimento. Veja que do lado direito nem tem mais lastro praticamente, devido a só terra. Então, é um problema. Isso pode ter origem, então, lá na pedreira, né? Como eu já fiz alguns comentários. Então, aqui uma foto para ilustrar, que fique bem claro que, a depender da profundidade que você faz a exploração da sua rocha, você pode ter, na mesma jazida, qualidade diferente de rocha. Isso vai impactar lá na sua ferrovia, que vai impactar na manutenção, no ciclo de manutenção, inclusive. Então, veja que mais abaixo da pedreira eu vou ter uma rocha mais sã, em cima eu posso ter uma rocha mais fraturada, a depender da pedreira, né? É só um ponto de atenção. Uma rocha aqui de baixo, ela tende a ter uma qualidade um pouco melhor do que a rocha lá de cima. Tá? Você pode ter, principalmente com basalto, né, você pode ter um material vesicular, um material cheio de poros. Esse material todo poroso, ele pode passar em alguns ensaios, logicamente não vai passar às vezes no ensaio de porosidade, mas por algum motivo qualquer, você pode ter esse material na via, e, notadamente, você vai ter uma redução da resistência mecânica desse material, né? E isso, com o tempo, vai ter uma quebra prematura desse material e você vai ter muitos finos de laço na via, oriundos da própria quebra. Então, a foto aqui do lado direito é mostrando esses finos, né? E tem um fragmento bem vesicular, ó. Então, fica aí a dica. Aqui uma outra foto. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é ainda num depósito de lastro. Então, veja que lá no depósito já está bem, né, bem comatado. Então, eu pegar isso e jogar para a via, estou lançando um problema na via, né? Uma outra foto, ó, e em cima de um pulmão de lastro. Então, já está bem, lá no topo, está bem comatado. Aqui na via. Então, isso que estava lá no pulmão, né, no depósito de lastro, se eu não fizer algo para solucionar esse problema, eu vou pegar o problema e vou, né, transmitir ele para a via. Então, aqui já está na via, você vê até o dormente aqui, ó, fixação e tal. O material fino foi para a via. Olha lá. Isso aqui é uma via nova, tá, pessoal? Uma via que ainda não tem tráfego de trens. Então, ela já começa nova com esse tipo de problema. Isso é um absurdo, não pode acontecer, né? Aí, ó. Então, fica aí
A dica para tomar cuidado já na exploração, porque vai dar problema de manutenção, ok? Veja, aqui já é uma ferrovia em operação, né? Diferentes segmentos. Então, para mostrar aquilo que eu estava explicando, no tempo seco e no tempo de chuva. No tempo de chuva, a grama está até verdinha, né? Você vai ter aí, e fica aquele negócio, como que grama vai nascer no meio de pedra? Só vai nascer porque eu tenho um monte de terra no meio desse monte de pedra, né? Então, já é uma característica, você olhar para a via e ver um monte de mato nascendo no meio da via, quer dizer que tem um monte de terra no meio da via junto com o astro, então você vai ter o mato lá nascendo ali. Chega a nascer, às vezes, até cogumelo, né? Uns cogumelos bonitos. E aí, o que acontece? O laço está todo comatado, você tem aí lama, vai alterar aí a resiliência do laço na via. Do lado esquerdo, ó, já secou. Ficou tudo rígido aí, né? Você só está vendo a cabeça do trilho. Esse segmento aqui é o trilho, o resto fechou tudo. Você não vê mais dormente, não vê fixação, não vê nada. É um caso severo, né? Aqui só um estudo que foi feito aí pelo professor Indra Hatton, saiu na revista Geotechnique, mostrando o seguinte, aqui a granulometria ideal do lastro, e aqui uma granulometria de lastro comatado que ele fez no ensaio. Então a gente percebe nesse gráfico aqui do lado direito o seguinte, esse índice aqui, ó, VCI, é um índice de contaminação. Então ele fez de 0, 20%, né, foi fazendo até 80%. O que eu tenho aqui no eixo Y? Eu tenho o ângulo de atrito. O ângulo de atrito para o material pétreo, para o lastro, né, quando ele está limpo, seco, ele é da ordem de 55 graus. E quanto maior, melhor. Vai me dar uma maior resistência ao cisalhamento. Quando eu tenho esse lastro comatado, o que vai acontecendo? Né? Aqui umas fotinhas para mostrar aí o lastro limpo, o lastro mediamente comatado, o lastro comatado. Então, o que vai acontecer? À medida que eu vou comatando esse lastro, o que vai acontecendo com o meu ângulo de atrito? Ele vai reduzindo, tá vendo? Reduziu. Chegou ao ponto que quando ele está 85% comatado, vai ter aí, perde 10 graus aí no ângulo efetivo de atrito, né? Um valor significativo. Ou seja, eu estou reduzindo a resistência ao cisalhamento do lastro, certo? Em função da contaminação. Então, existem vários efeitos, né? Isso aí já é outro estudo. Eu poderia ficar o dia inteiro falando disso, mas é isso que acontece a rigor, ok? Uma das formas de eu detectar esse tipo de problema em grandes tensões é usar aí o GPR, né? O Ground Penetration Radar. É um radar aí. Então, aqui a gente tem uma foto, um estudo que foi feito aí também. A gente tem uma camada de lastro. Embaixo dessa camada de lastro tem um monte de pedra que já é uma ferrovia mais antiga, que já agulhou na camada geotécnica. E aí virou essa bagunça aí, né? A gente já não consegue identificar direito o que é o quê? O que é laço, o que é sublastro, o que é sublê. E aí você passa esse equipamento e você consegue identificar aí, ó, camadas, né? A grande sacada desse equipamento é você ter camadas. Então veja que aqui eu tenho 5 centímetros. Veja que o gráfico deu uns picos aí entre camadas diferentes. Então, olha, aqui seria o meu sublastro, por exemplo. Aí tem outras camadas. Então, eu consigo fazer esse tipo de ensaio, né? Diagnosticar onde eu tenho a interface de cada camada que eu já perdi, que eu não sei mais onde que ela está. E dependendo da frequência do equipamento, só para vocês terem uma ideia, eu vou tendo uma coisa mais clara, né? É como se eu mudasse o contraste aí da minha foto. Então, feita a 2 GHz, uma data obtida a 2 GHz e uma data obtida aí a 1 GHz. Então, me dá algo mais nítido, né? Então, aqui tem uma foto do equipamento, um alto de linha com esses equipamentos passando. Então, é uma coisa interessante que você pode usar, inclusive, em rodovias, né? Se você quiser ver alguma coisa, dá para você utilizar. Vamos lá, lastro.
como que está o lastro aqui nessa região. Você não vê mais lastro. Aqui já é a acomatação por carga, nas duas fotos, na verdade. Tá? Então, é uma linha que está adentrando aí num parque industrial, né? É uma parte onde carrega os vagões com fosfato, e aí a carga caiu aí na via, tá? Né? E você tem esse nível de problema. Isso aqui endurece de tal maneira, às vezes, que vira uma pedra, né? Fica difícil você dar manutenção. Para dar manutenção, tem que praticamente remodelar a via. Vamos lá, sublastro. Estou falando rapidamente dos vários pontos, né? Que é aquela foto que eu já falei do efeito gangorra, quando você lança o dormente de concreto diretamente em cima do sublastro durante a construção. Então, eu não recomendo isso. Sublastro, né, com material inadequado, você tem aí alguns pedaços de pedra no sublastro, então você veja esse segmento. Depois eu tenho uma caneta aqui para ilustrar. Você faz a camada, compacta a camada, e para fazer o acabamento final, você vem com a moto niveladora, né? Aí quando você vem com a moto niveladora dando esse acabamento final, a lâmina da máquina passa, vai arrancando essas pedras e vai deixando buracos no sublastro. Não pode, né? Olha só como é que fica o aspecto do sublastro. Cheio de buracos. Nessa foto aqui, ó, veja que já passou a moto niveladora, tá bem liso, a lâmina já passou, mas está cheio de buracos. Em função aí do excesso de pedaços de pedra no sublastro. Então aqui na foto do meio, você veja que foi retirado o excesso de pedra, jogou-se para a lateral da via, então tá cheio de pedra, e mesmo assim não foi suficiente para resolver, né? Teve que retirar tudo e fazer outra camada. Então aqui o pessoal está fazendo outra camada. Na mão, ó, veja que na lateral aqui, ó, tá cheio de pedra, retirando o excesso de pedra na mão. Olha que trabalheiro, né? Porque não selecionou adequadamente o material lá na origem. Então esse é um problema. Aqui é um sublastro, né, de solo-cimento, uma mistura, de solo-cimento não, desculpa, de solo-brita. Misturou-se um material mais pobre de solo com a brita, né, que é um material mais nobre. Na verdade, foi um pedrisco. E aí, o que acontece? É chamado solo brita, mas é mais um pedrisco. O que acontece? É uma camada interessante. Você tem aí o aumento do CBR, você tem alguns ganhos realmente, mas o problema é quando chove. E você não tem aí o lastro, né, lançado para dar uma segurada. Esse material ele é muito carreado facilmente pela chuva, durante ainda a fase de obras, né? E aí você percebe que fica verdadeiros buracos, vamos assim dizer, sem o pedrisco. Fica só aquele solo mais empobrecido. Então, é uma solução que ainda pode ser melhorada aí, tá? A depender da mistura do tipo de solo. É um estudo, né, que pode ser feito aí, fica uma sugestão de TCC para quem quer um tema. Qual que é o tipo de solo brita que eu vou usar, que mais adequa às minhas necessidades normativas, né? Fica aí a sugestão. Mais uma vez, aqui a gente vê o sublastro, né, que eu considero mais adequado, é o cascalho. Então aqui o material cascalhado, então a gente vê que fica bacana, tá? Mas lançar o dormente aí diretamente em cima do sublastro vai gerar aquele defeito de gangorra. Subleito, né? O que eu posso ter de defeitos aí no subleito? Subleito, aí entra muito mecânica do solo, depende muito do solo que você está usando. Tá? Você pode ter um desplacamento da superfície desse seu subleito, principalmente se a última camada for uma camada muito fina. Aqui eu não coloquei foto, mas você pode ter o tal do borrachudo, né? Quando você tem um solo saturado com água, é um problema. Veja que soltam placas, essas placas deixam buracos aí, então você não pode deixar. Dependendo do solo que você usa, você vai ter várias fissuras, essas fissuras elas vão favorecer a infiltração de água.
Veja que aquele solo que desplaca vão deixar buracos aí no seu subleito, tá? Ainda na fase de obras. Bem, subleito, né, já tivemos uma aula de infraestrutura, já fiz alguns comentários em relação a modo de resiliência, expansão do material, um monte de outros detalhes. Agora veja, isso aqui é só o reflexo, né? Para você controlar mesmo a qualidade do subleito é lá na seleção do material e na compactação, né? Você tem que fazer as camadas na espessura adequada, com a energia adequada, com a umidade adequada. Você faz isso, praticamente você resolve os problemas de subleito. Sistema de drenagem. Tipo de problema que eu posso ter aí no sistema de drenagem. Aqui uma foto, né, mostrando aí uma parte de aterro da ferrovia. Então, o talude que deveria estar todo bem feito, está todo erodido já. Por uma drenagem ineficiente. Aqui em cima passa a ferrovia. A drenagem foi mal feita, então você tem esse tipo de problema, né? Esses finos vão sendo carreados para outros dispositivos de drenagem, para áreas de terceiros. Você pode ter a ruptura aí do aterro. É um problema. Drenagem, pessoal, é a vida de qualquer pavimento, seja ele aeroviário, rodoviário ou ferroviário, tá? Não negligencie a drenagem. Não adianta eu ficar revitalizando a superestrutura se eu esqueço da infraestrutura. Porque senão vai levar a infra, vai levar a super junto. E algumas fotos, ó. Então, você tem aí a sarjeta quebrada, então você precisa de dar uma manutenção, senão essa água que estiver vindo vai entrar e vai gerar aquelas erosões no talude. Então, isso aqui, ó, vocês estão vendo? Pode gerar isso aqui. Essa água vai andando aí no talude, vai andando no talude e vai gerando essas erosões aí. Retaludar isso aí não é legal, né? Tem as suas complicações. E o interessante desse tipo de defeito é que expõe, né, as alturas das camadas compactadas. Então você consegue ver a altura, né, do que foi feito na fase de obras. Se você encontrar alturas excessivas, pode ser que com o tempo você tenha pequenos recalques nesse corpo de aterro, isso vai refletir lá em cima e com o tempo você vai compensando isso com lastro, vai te dar um gasto maior de lastro. Aqui uma drenagem lá na banqueta que rompeu, gerou aí uma praia, né? O material arenoso foi se sedimentando, né? E eu tenho aí uma praia, dá para trazer um guarda-sol aqui e tomar um sol. Tem segmentos que chega a tampar a grade, você não vê mais os dormentes. De tanta areia que escorre aí desse solo arenoso. Outra vez, ó, você tem o aterro, você não faz a drenagem adequada. Veja que eu tenho a sarjeta de proteção aí na banqueta. Nesse lado aqui direito, ela já está toda entupida, já está, né, você já não vê mais sarjeta. Ou seja, o material de cima foi sendo carreado e danificou a minha drenagem, vamos assim dizer. Então, tem que tomar cuidado com a drenagem em todos os níveis. Isso, então, vai descendo, vai criando erosões. Olha o que eu posso ter. Mais uma vez, expondo aí a minha saia de aterro. Tá? E dependendo do solo, vai gerando esses buracos aí na saia de aterro. Posso comprometer a minha ferrovia. Eu tenho fotos de acidentes ferroviários que aconteceram em função da queda de barreira, né? O aterro veio todo abaixo, a lateral do aterro rompe, e o trem estava lá em cima, levou o trem para baixo. Um acidente ferroviário em função aí da infraestrutura negligenciada. Esses finos também podem ir para o sistema de drenagem, você vai ter eles assoreados, né? Nesse caso aí, ó, tampou 100% do dispositivo de drenagem da valeta. Dá até para passar com o carro em cima. Outro exemplo, tá?
Então, durante as inspeções, a gente vai identificando esses problemas, tem que limpar isso. Isso pode ir para lateral, né? Esses finos que vão sendo carreados, eles podem ir para a lateral da ferrovia, serem depositados adjacente à cerca. Essa cerca, então, com o tempo, ela vai reduzindo a altura. E o gado que está na fazenda adjacente, tem os gados fujões, né? A cerca fica tão baixa, que o gado pula facilmente a cerca. E aí você tem o gado adentrando na faixa de domínio, começa a se alimentar da hidrossemeadura, come as mudas, né, que foram plantadas, é um problema. Você pode ter um atropelamento. Então, tudo isso de origem de infraestrutura. Do lado esquerdo, você já consegue verificar aí, ó, material fino sendo carregado para fora da faixa de domínio. Você está assoreando aí pasto de terceiros, né? Às vezes área de preservação ambiental. Então, em função de más drenagens, né? Olha alguns exemplos de via. Então, nós temos aqui, ó, vias completamente saturadas. Isso vai mudar, as deflexões, elas vão aumentar. Você pode ter um excesso de momento fletor no trilho, aumentar a tensão nos trilhos. A drenagem aqui não está funcionando nada, né? Acabou a drenagem. Virou uma selva. Uma das atividades de manutenção é realmente fazer a roçada e a capina. Existe também a capina química, existe atualmente até a capina elétrica. Então, é um problema. Aqui já está no topo da plataforma, a foto aqui do lado esquerdo, né? Então, a gente percebe virou uma hortinha, né? Está aparecendo aí plantação de cebolinha. Então, você tem a sua canaleta de plataforma e você assoreou ela e virou aí uma horta. Tem que limpar isso, tá? Essa água, então, ela vai transbordar de dentro dessa drenagem. Em vez dela descer no ponto adequado, que é a descida d'água, ela vai transbordar num local não adequado e vai causar uma erosão na sua saia de aterro, tá? Pode comprometer todo o seu aterro aí. Por isso que tem que manter essa drenagem sempre limpa. Do lado direito, a gente já vê o final aí da valeta, que está sendo jogado aí num bueiro. Aí do bueiro a água toma o seu destino correto. Não foi feito o dissipador de energia corretamente ao final e você começa a ter uma erosão aí do pé do dispositivo de drenagem que pode se propagar e degradar a saia de aterro. Então você pode ter essas situações, né? Isso aí realmente é buracos enormes ao longo aí da sua ferrovia. E os dormentes tinham sido depositados, né, lateralmente, para depois serem lançados na via, levou os dormentes todos. Do lado direito, ó, fazendo aqui na fase de obras ainda, fazendo a canaleta de plataforma. Bem, o que acontece? Se essa compactação lateral desse reaterro não for bem feita, no futuro, né, lá na operação da ferrovia, você vai ter esse problema aqui, ó. Já vou mostrar. Ó, então, essa compactação, geralmente, ela é feita com sapo. E é um trabalho que tem que ser muito bem feito. Porque, senão, você começa a ter esses problemas aqui, ó. A água que vem do sublastro, né, que vem aí das chuvas, elas não vão conseguir adentrar na sua totalidade no dispositivo de drenagem. Elas vão se acumular lateralmente ao dispositivo de drenagem e, com o tempo, você vai gerando um sulco aqui, ó. Chega a formar um buraco. De tal maneira que a água não vai entrar mais dentro do dispositivo de drenagem. Volta a ficar dessa maneira, praticamente. Gera um buraco aqui do lado. E isso é um problema que pode saturar a sua plataforma, isso pode gerar diversos tipos de problemas, tá? Então, existem casos severos, né, desses sulcos aí. Muito comum ver aí nas áreas urbanas das cidades, né, onde a parte lateral de drenagem não é bem feita, então a água vai do asfalto, né, que o asfalto
cria uma grande impermeabilidade, não é 100%, mas muito maior do que aqui na ferrovia, e isso é mais evidente nas rodovias. Aqui umas gambiarras, né? O pessoal estava chamando isso aqui de dissipador de energia. Pode ser que ajude, mas não é assim que a gente faz. A gente faz aí com concreto mesmo, né? A coisa às vezes até chumbada, mas bem feita. Essas pedrinhas aqui não vão segurar nada direito. Aqui, drenagens mal instaladas. Então, a gente vê uma foto do DHP, dreno horizontal profundo, ela está desaguando no pé aí do talude de aterro. Ou de corte também, se for o caso. De aterro não, de corte. Aqui tem que ser de corte porque é um DHP. Essa água, então, ela vai caindo e vai assoreando esse segmento aqui. Tá? Outros exemplos, aqui ainda na fase de obras, vai ser arrumado, mas já tem água, você já vê a água saindo. Esse cano deveria ter sido prolongado um pouco para você evitar esse tipo de problema. Pode chegar a coisa desse tipo aqui, ó. Então, lógico que talvez aqui foi mal taludado, né? Poderia ter chegado com esse talude um pouco mais para frente e jogado essa valeta de drenagem mais para a esquerda. Então, pode ser que aqui eu tenha algum erro de execução. Mas veja o tipo de problema que eu posso ter a longo prazo com essa água caindo aí do pé. Aqui no caso do talude de corte, né? E eu posso favorecer aí a ruptura desse maciço. Aqui um outro exemplo de uma drenagem mal instalada, foi feita uma valeta. A minha ferrovia nessa foto, pessoal, ela passa lá embaixo, aqui embaixo, tá? Só que, a depender do caso, eu faço a captação da água lá de cima. E é o que foi feito aqui. E aí, o que acontece? Foi feita a drenagem e eu achei que estava fora de nível, né? Veja que até no olho parece que aqui está uma parte mais alta. Pedi para jogar água. Não, joga uma água aí, vamos ver se essa drenagem está funcionando. Grande parte acumulou realmente nessa parte daqui da direita. Ou seja, o dispositivo de drenagem foi executado mal, com mau nivelamento, né? Está fora de nível aí. E vai ter um acúmulo de água e sedimento nessa parte mais para cima. Tá? Então, isso pode acontecer. Nesse caso aqui, ó, eu tive uma erosão. A canaleta, por exemplo, vamos supor que ela estava entupida. A água foi transbordando nesse ponto. Foi transbordando. Gerou uma erosão. Aqui é um segmento em aterro. Tá? Essa erosão, então, se você reparar, ela atingiu a minha plataforma. Ela abaixou, né? A minha plataforma ela teve um recalque em função da drenagem mal feita. Veja que gerou um recalque na minha plataforma, aqui na minha lateral. Solução paliativa disso. Pegou-se uns tubos, lançou-se uns tubos e colocou aí, fez uma saída d'água, né, com tubos. Resolve aí de forma, né, às vezes até definitiva, mas atingiu a minha plataforma ferroviária. Exemplo de bueiros mal dimensionados, né? Aqui a gente vê, eu tinha um bueiro, veio uma tromba d'água, às vezes o bueiro estava entupido ou foi mal dimensionado, a vazão não foi suficiente e lavou-se a saia de aterro. Então, do lado esquerdo, você veja o aterro aqui já erodido. Do lado direito, fez um outro bueiro aqui, né? A água falou, se não vai por bem, vai por mal, né? Gerou-se um outro bueiro aqui, a água lavou praticamente todo o meu aterro e a minha grade ficou voando, a minha grade ficou suspensa. Para arrumar isso é um caos, eu tenho que abrir tudo, refazer a compactação, que já aproveita, já faz, às vezes outro bueiro aí, e cada caso é um caso, logicamente, né? E reestabelece o tráfego. Aqui o tráfego vai estar
interditado. E quanto tempo vai demorar para eu fazer essa obra? Alguns dias. Então, a minha ferrovia vai ficar interditada alguns dias. Olha o nível de problema, a dor de cabeça que eu vou ter aqui. Aqui alguns exemplos de bueiros assoreados, né? Então, o bueiro vai ficando cheio de material fino, né? Lá dentro do bueiro vai ficando cheio de material fino. Do lado esquerdo aí está bem assoreado, você nem vê mais a base da ala, que também é de concreto. E é isso. Alguns problemas em aparelho de mudança de via, AMVs. Bem, a MV, problema em MV, pessoal, é um mundo. Daria para dar uma aula também só falando de problema em MV. Vamos para alguns pontos só, chave, resumo do resumo do resumo. Muitos dos problemas em MVs vão se concentrar na região de cruzamento, ali no Jacaré, tá? E na região da chave, notadamente no trilho agulha. Então, essa foto a gente percebe que esse trilho aqui, ó, agulha, ele deveria estar, às vezes, vedado. Como que funciona o MV? Não sei se eu já falei de MV com vocês, eu acho que já, não sei. Um trilho fica vedado, esse trilho agulha, ele fica junto com o encosto, com o trilho de encosto, o outro lado fica aberto, né? O trem segue a rota aonde está aberto. Se eu tenho algum problema de ajuste nessa região de entrada do aparelho de mudança de via, os dois ficam abertos, né? A flange da roda, né, o friso aqui da roda, ele vai adentrar nos dois segmentos. E aí eu vou ter o problema que a roda, olha aqui, olha na foto da direita, a roda entrou de um lado e não entrou do outro lado, ou entrou dos dois lados, né? Essa flange, ela é feita, né, para entrar nessa cavidade aqui, ó. Ela não entrou. Veja que ela está por fora. Isso vai me gerar alguns problemas, tá? Então veja nessa foto, eu tenho a abertura da agulha, ó, acontecendo dos dois lados. Isso não pode acontecer. Uma das agulhas tem que estar vedada, encostada lá no trilho. E o trem ele muda de rota quando por atrito, né? O MV vai fazendo a curva, uma flange entra na cavidade, na folga de livre passagem, a outra não entra. E por atrito ele vai fazendo a curva e mudando de rota, se for o caso. Veja nessa foto aqui da direita. Você vê que essa rota está dentro, ela entrou, né, na folga de livre passagem, essa aqui não entrou, e essas duas aqui entraram. Ou seja, eu tenho um problema. O MV, ele vai, né, com o tempo, abrindo, né, por exemplo, o MV 1 para 14, a cada 14 metros, ele abre 1 metro, aproximadamente. Então, ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Se isso aqui não tiver, de um lado, só rodas que entram, do outro lado, só rodas que não entram, você vai tendo uma abertura de bitola, você tem um descarrilamento. Então, as atividades de manutenção, ela tem que checar no MV, não só esses detalhes, muitos outros, que eu não vou comentar com vocês, mas chama cotas de salvaguarda, é o nome que a gente dá a esses ajustes, né, essas medidas que a gente faz no MV em vários pontos. Isso tudo tem que estar dentro de tolerâncias, tá? Ó, a agulha não está vedada, favorece aí a entrada da flange, né? Na região do coice da agulha, né, onde termina esse trilho, a agulha tem um coice da agulha. Aqui, aquele problema que eu disse, ó, dos trilhos desencontrados. A flange pode bater aqui nesse pontinho e subir. E se sobe, pode descarrilar. Na região do Jacaré, né, olha só, você constata, quando você tem esse tipo de problema, vários defeitos de perda de massa, quer dizer que a roda, a flange da roda, que deveria estar passando dentro da cavidade, está passando fora. E aí o que acontece? Aumenta as tensões, porque a flange tem uma área muito menor do que a roda, né? O que está acontecendo é o seguinte, essa flange aqui, ó, que deveria estar dentro dessa
cavidade, provavelmente está passando em cima daquela parte metálica. Então, em vez vamos chamar assim, da bandagem da roda estar nessa região, é a flange que está em cima dessa região. A área é muito menor, a tensão aumenta demais, você começa a ter esse tipo de defeito. Porque algo está desregulado, que está estragando, inclusive, essa região do jacaré. Pessoal, a MV é um mundo, tá? Daria para ficar muito tempo falando só de MV. Resumo do resumo do resumo. O que você deve se atentar são defeitos visuais no MV, essas folgas de livre passagem lá na região da agulha, né? Então, o MV ele já te fala, as placas têm que estar bem lubrificadas, etc. Bem, vamos seguir para problemas diversos. Já para o final da aula. Aqui tem um exemplo repara que a ferrovia está passando lá embaixo, aqui é um viaduto. Tem até um pezinho aqui, ó. O pessoal está de cima do viaduto rodoviário, passa uma rodovia aqui em cima e a ferrovia lá embaixo. Tá? Essa transição, esse encabeçamento do viaduto, da pista convencional para a obra de arte especial, ela tem juntas. Tá? E eu tenho que preocupar de como que a água está entrando nessa junta e como que ela está sendo carreada. Pelo seguinte, nesse caso em específico, a água estava tendo um caminho inadequado, porque ela estava caindo de cima dessa junta, na lateral, né, do talude de corte. Veja que teve, então, uma erosão grande, por sinal, no talude de corte. A água da chuva num caminho inadequado. Né? É um detalhe assim que a gente tem uma certa experiência com isso, então a gente chama para esses detalhes. Né? Guarda-corpo, né, de obra de viadutos ou pontes ferroviárias. Guarda-corpo é um elemento de segurança. Existem casos que eles são mal fixados, né, ou tem algum problema aí no concreto, e você tem o guarda-corpo solto praticamente. Então, nessa foto você percebe que ele está solto aqui na foto do lado direito. Está todo trincado, né? E aí o que acontece? Se alguém precisar de escorar no guarda-corpo, ele pode cair da ponte. Pode se soltar e ter um acidente. Então fica aí. É uma atividade de manutenção também, alguns detalhes. Essas manutenções em obras de arte especiais, né, são bem complicadas. É um trabalho em altura, são elementos pesados, tem que movimentar trilho, tem que movimentar dormente, são elementos pesados. Então, do lado esquerdo, a gente verifica uma equipe fazendo aí a troca de dormentes em cima de uma ponte mais antiga, né? Então, as longarinas aí de estrutura metálica, os dormentões fazendo aí o papel das transversinas, travando a grade. Pilares em alvenaria estrutural, uma obra interessante. E aí o pessoal com trabalho em altura, né? Tudo com os equipamentos, algumas atividades de inspeção, né, em manutenção em pontes. A gente faz rapel, não é todo mundo que tem autorização para fazer esse tipo de trabalho, você tem que passar por um treinamento em trabalho em altura, né, uma avaliação médica também para fazer trabalho em altura. E você faz rapel, e no que você faz rapel tem um outro problema que acontece muito. É muito comum, embaixo assim, das vigas, das pontes, você encontrar caixas de abelha e marimbondo enormes, mas caixas enormes. E aí a gente faz um rapel para identificar algum tipo de defeito, e esses animais atacam as pessoas. Então, é um problema que a gente tem, isso tem que ser pensado antes de você estar fazendo a inspeção. Aqui é uma fissura, né, que foi constatada, que se propagou até a laje do guarda-lastro. Isso aqui é um guarda-lastro da obra de arte especial. Tá? Então você tem que procurar fissuras, algo que pode estar comprometendo a sua obra de arte especial. E você faz, sim, atividade de manutenção, troca da grade em cima dessas pontes. Tá? Outra atividade que a gente faz
nessas obras de artes especiais, é a substituição do aparelho de apoio. Aqui eu mostrei um aparelho de apoio mais antigo, que são os roletes. Para quem nunca viu, ó, veja que as vigas, né, elas vão se movimentar no sentido longitudinal normalmente. Lá na teoria das estruturas, a gente tem as simbologias, né? Está engastado, aí tem outra simbologia que está livre em uma direção. Na prática, é isso aqui que vocês estão vendo. Você tem, então, esses roletes que permitem movimento em uma direção. Logicamente, né, eles não vão permitir o movimento na outra direção. Tá? Isso teria não permitido, isso aqui estaria permitido. Ok? Rótulos também, aqui tem uma rótula, né? Aí a gente fala que o momento aqui é zero. Vocês já aprenderam isso lá em teoria das estruturas. Aí a gente materializa dessa forma. Mas esses elementos com o tempo, eles têm que ser trocados. Então, é uma das atividades de manutenção. Mas lá na concepção da obra, eu tenho que prever espaços para eu macaquear isso e fazer a substituição. Queimadas, acho que eu já mostrei isso com vocês. É uma atividade que eu tenho, né, na ferrovia, desde a construção, durante a manutenção, ao longo de toda a vida da minha ferrovia, eu estou suscetível a queimadas, né? Isso vai destruir a hidrossemeadura e vai desproteger os meus taludes. Então, eu tenho que ficar atento com as queimadas e tentar combater o mais rápido possível. É uma atividade de manutenção, tá, gente? Geralmente, nas equipes de manutenção, existem alguns brigadeiros de incêndio. E quando a gente tem os focos de incêndio iniciando perto da ferrovia, que a gente identifica, mesmo que seja de madrugada, a gente mobiliza essas pessoas para ir lá combater o incêndio. Chama bombeiros, se for o caso, tá? É comum. Essas pessoas ficam de prontidão. Aí fica a interrogação, o que é isso aqui, né, que vocês estão vendo? Isso aqui Não, isso aqui é o que eu chamo de batom na cueca. Isso aqui, durante a fase de construção, teve o desmatamento, né? E o que o pessoal fez foi esconder as lenhas do desmatamento debaixo do aterro. Teve a erosão, e essa erosão expôs o que eu chamo de batom na cueca, né? Expôs o problema. Isso aqui é crime, gente, não pode acontecer isso, tá? Eu achei essa foto, coloquei aí. Então, essa madeira de desmatamento, durante a construção da ferrovia, ela tem uma destinação adequada. Não posso simplesmente esconder ela debaixo do aterro, até porque eu estou reduzindo a qualidade do meu aterro, concorda? Essa madeira, com o tempo, ela vai apodrecer, e aí eu vou ter recalques no aterro. Não pode acontecer, isso é um absurdo total, mas fica aí na ferrovia, geralmente a gente vê de tudo um pouco. E é isso, pessoal. Lembrando que eu falei, dado o nosso tempo, né? Eu falei o básico do básico do básico. Manutenção ferroviária, tem a parte de planejamento, troca de trilho, um monte de coisa. Muitos desses aspectos eu já abordei com vocês lá na aula de construção, né? Então, essas duas aulas, tanto de manutenção quanto de construção, elas se complementam. E é importante entender que estamos em nível de graduação. Lá na pós-graduação, se vocês forem fazer uma pós-graduação em engenharia ferroviária, os outros elementos são tratados de maneira mais aprofundada. Então, você vai ter já outros debates de como fazer a manutenção e com mais detalhes. Tá? Então, eu trouxe os principais aspectos aí para vocês terem atenção. Bacana?